Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou continuar para vocês o comentário de questões de língua portuguesa da banca IAUPE. Pensando em você que vai fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Galera, a prova já é essa semana, é hora de reforçar os conhecimentos, manter a concentração e arrancar rumo à aprovação, ok? E a nossa videoaula aqui é a nossa contribuição para que você atinja esse seu objetivo, ok? Então a gente espera que a aula seja útil para vocês e para isso nem vamos perder tempo. Vamos começar com a leitura do texto e partir para cima das questões, galera. Olho comigo aí na telinha. Nós vamos ter aí então uma frase bem curtinha que vai servir como texto 1, ok, pessoal? Então vamos lá. Plantar é bom, colher é melhor, mas ambos exigem disposição, decisão e atitudes com honestidade. De acordo com o texto, como é que eu posso interpretar essa frase aí, pessoal? Plantar e colher são práticas diárias de todos os homens? Não, ok? Somente para aqueles que agem com disposição, decisão e honestidade. Na letra B, nós temos ao ato de plantar, apenas os homens sinceros são adeptos? Não tem nada no texto que me permita dizer isso sobre que está presente no item B. No item C, os atos de plantar e colher são os favoritos das pessoas inertes, ou seja, aquelas pessoas que não se mexem, que não fazem nada? Claro que não, ok? Item D, para plantar e colher é indispensável a prática da honestidade? Correta a resposta, pessoal. Reparem que aqui no texto, plantar é bom, colher é melhor, mas para que você possa plantar e possa colher, você tem que ter disposição, decisão e basicamente tomar atitudes honestas. Ok? Sem a prática da honestidade, então, você não planta e muito menos colhe. Então, questão número 1, resposta item D. Já na questão de número 2, nós temos um assunto que, se eu fosse vocês, estudava com detalhes até o dia da prova, pessoal. Pontuação. Sempre um assunto muito frequente em concurso de um modo geral, mas muito frequente na banca IAUPE, conforme a gente viu nas questões, nas provas anteriores que nós comentamos aqui com vocês, certo? Vocês podem checar isso nas videoaulas aqui do nosso canal. Então, nós temos aí, sobre o emprego das vírgulas no texto 1, analise os itens abaixo. 1. A primeira vírgula separa orações assindéticas, seria essa vírgula aqui. Repare que eu tenho duas orações, plantar é bom, uma oração, colher é melhor, outra oração, e não há conectivo, não há conjunção unindo essas orações entre si. Se não há conjunção, elas são classificadas como assindéticas. Então, a primeira afirmativa aqui, correta. A segunda vírgula separa a oração sindética, cujo conectivo tem valor semântico de oposição das orações anteriores. Vamos olhar. Repare que a segunda vírgula é essa daqui, ó, e ela separa a oração que vem em seguida. E essa oração está precedida por uma conjunção. Logo, ela é uma oração sindética, ok? Está sendo separada por essa vírgula. E essa conjunção, mas tem valor de oposição, porque trata-se de uma oração, de uma conjunção, coordenativa adversativa. E a adversidade é a mesma coisa que oposição. Logo, o segundo item aqui também é correto. Na terceira afirmação, a terceira vírgula é empregada seguindo a mesma regra gramatical da segunda, ou seja, essa vírgula aqui, pessoal, está separando orações coordenadas sindéticas. Não, repare que você não tem nem oração, porque aqui você tem um substantivo e outro substantivo. Para ter oração, você teria de ter um verbo, ok? Então, essa terceira aqui, ela é falsa, ela é errada. E na 4, a quarta afirmação diz: a terceira vírgula separa elementos da mesma função sintática? Sim,
tanto disposição quanto decisão são complementos do verbo exigir. São ambas objeto direto do verbo exigir e a vírgula, então, está separando objetos da mesma função sintática. Logo, ela é correta também. 1, 2 e 4 corretas. Resposta item D. Na questão de número 3, vamos ter o seguinte: considerando alguns aspectos gramaticais do texto 1, analise as proposições e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Então vamos lá, galera, analisando junto comigo. No termo disposição, o C cedilha tem o mesmo som do S do termo decisão? Gente, é só pronunciar a palavra S aqui, ó, a palavra decisão, para a gente ver que o S aqui está com som de Z. Decisão, ok? E, obviamente, não tem o mesmo valor da cedilha. Logo, a primeira afirmativa aqui, eu vou preencher com um falso. O termo ambos retoma pares de seres aos quais já se fez referência, podendo ser substituído por um e outro? Basta ir lá no texto para a gente conferir, né, pessoal? Plantar é bom, colher é melhor, mas ambos exigem disposição, decisão e atitude com honestidade. Ora, plantar é bom, colher é bom, mas um e outro exigem disposição, decisão e atitude com honestidade. Dá para ver que é correta. Dá para colocar o ambos lá na boa, certo? Então, essa afirmativa aqui correta, e o ambos se refere realmente a pares de seres. Na terceira, a expressão com honestidade poderia ser substituída por honestas, concordando com o termo a que se refere, que é atitudes em gênero e número. Se a gente voltar lá, nós temos, ó, exigem disposição, decisão e atitudes honestas, com honestas concordando em gênero e número com atitudes. Como atitudes é feminino plural, honestas vai para o feminino plural, e aqui eu tenho uma outra afirmação correta também, né? A segunda aqui também é correta, que vou marcar aqui para ficar melhorzinho. E os termos disposição, decisão e atitude com honestidade se ligam ao verbo exigem, completando seu sentido sem presença da preposição. Dito de outro modo, disposição, decisão são complementos, são objetos diretos do verbo exigir. Sim, quem exige, exige alguma coisa. O que exige? Disposição, primeiro objeto direto, decisão, segundo objeto direto, atitude com honestidade, terceiro objeto direto. Então, aqui é correto também. Então, falso, verdadeiro, 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 eu tenho a alternativa correta, letra E. Na questão, para as questões de 4 a 6, vamos ter esse texto aí, pessoal. Vamos dar uma lidinha nele. Casal. Um dia, um casal discutia sobre os problemas domésticos. Em determinado momento, estavam disputando quem representava a cabeça do casal. Isso era quando ainda existia na legislação brasileira esse papel. Após alguns argumentos, a mulher falou com muita sabedoria. De fato, você é a cabeça perante a lei, mas eu sou o pescoço. E, se eu amanhecer com torcicolo, você estará com dificuldades, pois perderá totalmente os movimentos. Todos riram e o assunto ficou encerrado. Após a leitura do texto, é incorreto afirmar o quê? Letra A. Pode ter havido uma discussão sobre assuntos referentes à formação de filhos? Correto, gente, porque o casal discutia sobre problemas domésticos. Um dos problemas domésticos é a formação dos filhos. Então, pode ter havido? Pode. Ninguém sabe se houve ou não, mas pode ter havido. Então, a A é correta. No item B, há provas de que a mulher é sensata, quando o autor expressou: a mulher falou com muita sabedoria. A sensatez é uma característica dos sábios. Então, a letra B, correta. No item C, houve uma disputa sobre a chefia do casal. Dá para entender, porque a discussão é para saber quem é o cabeça da família, aí, né? A cabeça do casal. Então, a C é correta. No item D, existe uma dependência entre as partes do corpo? Claro, a cabeça depende do pescoço e vice-versa. Isso fica meio claro aqui também da leitura do texto. Então, gente, por eliminação, somente a letra E. Como em tempos remotos ainda hoje existe perante a lei a função de chefia do casal,
Cara, eu não sei se existe isso hoje, ok? Eu não conheço as leis. Mas olhando no texto, dá para ver que essa afirmativa é errada. Porque olha aqui o que diz o texto. Isso era quando ainda existia. Ora, isso aqui dá a entender que hoje não existe mais. Porque se ainda existisse, não haveria necessidade desse fragmento estar no texto. Ok? Então, na 4, item E, resposta correta. Na questão de número 5, temos, ainda sobre o texto, analise os itens abaixo. A expressão um dia marca o tempo em que ocorreram os fatos? Verdadeira, ok? É um marcador temporal. 2. Há um relato de fatos ocorridos em sequência numa relação de causa e efeito? Sim. Repare que esse texto é um texto narrativo. Ok? As coisas vão acontecendo de forma encadeada e uma coisa é a causa da outra, ok? Em cadeia. Então, a questão, essa afirmativa número 2, correta também. 3. O texto pertence ao gênero narrativo e apresenta um narrador que observa os fatos? Verdadeiro. Repare que aí o gênero narrativo conta-se uma história, ok? E quando você tem uma narração, alguém tem que contar essa história, certo? Então a 3, verdadeira também. 4. O texto apresenta verbos discutia, estavam, falou na terceira pessoa, o que comprova a participação do narrador nos fatos? Não, pessoal. Para o narrador participar dos fatos, a narrativa tem que ser em primeira pessoa. Se é em terceira pessoa, o narrador não participa dos fatos, ok? E repare que se essa afirmativa é verdadeira, a 3 não pode ser, ok? Porque elas entram em contradição uma com a outra, já que para o narrador observar, ele não pode participar, certo? Então a 4 ela é falsa, logo a alternativa correta aqui é o item A. Se ficar com dúvida, se tiver dúvida ainda sobre essa questão dos tipos de texto, principalmente do texto narrativo, não deixe de assistir a nossa videoaula aqui no canal sobre interpretação de textos. Lá você vai poder ver um título que é a tipologia textual e vai aprender mais sobre os diferentes tipos de texto, dentre os quais o texto narrativo, que é o que é cobrado aí na questão de número 5. Viu, pessoal? Fica aí, então, essa dica para vocês. No item 6, temos no trecho, isso era quando ainda existia. O termo sublinhado, que é o quando, tem valor semântico de tempo? Correto. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, verdadeiro aqui, A1. A2, no trecho, de fato, você é a cabeça pensante perante a lei, mas eu sou o pescoço. O termo sublinhado tem valor semântico de oposição? Correto. Trata-se de uma conjunção coordenativa adversativa. E adversativo da relação de oposição. 3. No trecho, e se eu amanhecer com torcicolo, o termo sublinhado pode ser substituído por salvo se, sem alterar o sentido original do texto? Altera um pouquinho, tá, gente? Mas tem que considerar correto aqui, certo? Até porque aí, se não considerar, não vai haver gabarito possível, tá? Porque o salvo se é uma conjunção condicional, tal qual é o se, ok? Então, como elas se equivalem, ambas têm o mesmo valor semântico, elas podem ser substituídas uma pela outra. Então, correta 3. Na 4, no trecho, você estará com dificuldades, pois perderá totalmente os movimentos. O termo sublinhado pode ser substituído por porque, sem alterar o sentido original, verdadeiro também. Pois e porque são conjunções subordinativas explicativas e podem, então, ser substituídas uma pela outra. E na 5, no trecho, todos riram e o assunto ficou encerrado, o termo sublinhado liga duas orações, estabelecendo entre elas uma ideia de adição. Correto. O E é uma conjunção coordenativa aditiva.
Todas estão corretas, logo a resposta é o item A. Galera, não deixem de estudar o valor semântico das conjunções, tanto as coordenativas quanto as subordinativas, ok? Esse é um assunto que é sempre cobrado. Tanto é cobrado aqui, nessa forma, ok? Como nós acabamos de ver, mas pode ser cobrado também para você classificar corretamente uma oração, ok? Pode ser cobrado numa interpretação de texto, perguntando o valor semântico de cada elemento conectivo, seja coordenativo, seja subordinativo. Então, existem várias formas de ser cobrado, mas eu já antecipo para vocês que vai cair uma questão como essa na prova, porque é o tipo de questão muito frequente. Então, fica a dica aí até o dia da prova para você se concentrar nesse tópico importante. Certo, pessoal? Vamos lá, então, em frente para a questão de número 7. Temos aí mais um texto, né? A alegria e sorrisos. Raras vezes em minha vida presenciei alguém gerar tanta alegria e sorrisos como o Papa Francisco. Todas as vezes que o acompanhei pela TV, ele gerava sorrisos. Na favela, no teatro municipal, com os cardeais, ministros, autoridades, freiras e peregrinos, ele estava sempre amorosamente presente e as pessoas ao seu redor sorrindo. Ele disse que um cristão deve ter em mente 3 aspectos da vida. O primeiro, a esperança. O segundo, a capacidade de nos admirarmos com as maravilhas de Deus. E o terceiro, a alegria. E ele gera alegria. Milhões de jovens de todo o planeta em uma praia, numa cidade com serviços precários, tumultuados e a alegria presente. Isto é ou foi um fenômeno. E muitas vezes vamos para o trabalho mal-humorados, cara fechada, de poucos amigos. Que ilusão! Francisco, o Papa que fez os brasileiros chamarem-no pelo primeiro nome, com intimidade, característica desse povo amoroso e generoso, foi pedagogicamente educador. Educou pelo exemplo, sorrindo sempre, alegre, entusiasmado e vibrante. Da mesma forma como a humanidade que ele deseja, justa, homogênea, colaborativa e democrática. Todos podendo fazer tudo por todos. O sorriso e a alegria estão dentro de cada um. Podemos trazê-los para a vida no cotidiano ou não. São nossas escolhas. Então, depois desse texto, nós temos lá a questão de número 7, em que se pede para marcar a afirmativa incorreta. Então, temos o item A. As expressões raras vezes e todas as vezes significam situações idênticas? Gente, o raros quer dizer poucas vezes. E o todas são muitas vezes, todas elas. Então, são antônimos, num certo sentido. Então, a não pode estar correto. Logo, é a resposta da questão 7. Já na questão 8, outro assunto quente, pessoal, a acentuação gráfica. Não deixem também de dar uma revisada nesse ponto. É incorreto afirmar o quê, pessoal? O que seria? No item A, o termo alguém recebe acento por ser um oxítono terminado em "em"? Correto. Ok? Letra B, se acentua o termo 3 por ser um monossílabo tônico? Correto. Monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S, ganha acento. Item C, recebe o acento o termo precários por ser um paroxítono terminado em ditongo, assim como o termo homogêneo? Correto. Reparem que em homogêneo, olha lá o ditongo no final, olha aqui o precários com o ditongo no final também, pessoal. Letra D, por ser proparoxítono, o termo fenômeno é acentuado? Correto também, todo proparoxítono é acentuado. E na letra E, a forma verbal trazê-los recebe acento por ser paroxítono terminado em E? Errado, até por eliminação. Quando eu tenho um verbo seguido de um pronome, esse pronome é desconsiderado para fins de acentuação. Eu tenho que analisar só isso aqui, ó. Trazer, então, é uma oxítona terminada em E, por isso que ganha acento. Aí o los não é parte do verbo? Não, não é. Por isso que não pode considerar como sendo uma paroxítona. Ok? Então, na 8, letra E. Na 9, nós vamos ter em Francisco
O Papa que fez os brasileiros. O verbo concorda com o antecedente do pronome relativo que? O Papa. Em qual das alternativas abaixo, o verbo não concorda com o seu sujeito, caracterizando uma desobediência à sintaxe e concordância, lembrando que a regra principal da sintaxe e concordância é o verbo concorda com o seu sujeito em número e em pessoa. Então vamos lá. A multidão de peregrinos aplaudiu o Papa Francisco. Qual é o sujeito que aplaudiu? Quem aplaudiu o Papa? A multidão de peregrinos. A multidão está no singular, logo o verbo vai ao singular também. Ok? Vamos puxar a setinha mais para cá. Perdão, vamos botar aqui para ficar mais marcadinho, ó. Assim. Professor, poderia concordar com peregrinos? Até poderia, ok? Mas aí o verbo deveria ir ao plural. Como concordou com multidão, foi ao singular, corretamente. Na letra B, Papa Francisco, o seu sorriso e sua simplicidade nos cativaram. O que nos cativou, pessoal? O seu sorriso e a sua simplicidade. Ah, não é Papa Francisco, não? Não, porque senão o verbo deveria ir ao singular aqui, certo? No item C, o Brasil vivenciou momentos de reflexão com as palavras do Papa Francisco. Ora, quem vivenciou momentos de reflexão com as palavras do Papa Francisco? Ora, foi justamente o Brasil. Então, o vivenciou concorda com o Brasil corretamente. D. Existem nas pessoas uma admiração e um respeito pelo Papa Francisco. O que existe nas pessoas? Uma admiração e um respeito. Sujeito composto. Por isso que o verbo existir aqui foi ao plural. Lembrando que o existir, verbo existir, concorda normalmente com o seu sujeito. Então, só sobrou o item E. Muita gente pensa que o choveu, por ser um verbo impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular. Isso é verdade, mas há uma exceção. A exceção é quando ele é usado em sentido figurado. Quando ele é usado em sentido figurado, ele deve concordar normalmente com o seu sujeito. Ora, então o verbo aqui tem que concordar com elogios e preces, certo? O certo aqui seria choveram elogios e preces. Por que no plural? Porque o sujeito é composto e o verbo chover está sendo usado no sentido figurado, pessoal. Atenção, se estiver sendo usado no seu sentido real, aí ele não se flexionaria, ok? Então, na 9, a resposta, letra E. E na 10, nós temos qual ideia abaixo não está expressa no texto? Essa questão, pessoal, ela foi anulada, porque todas as opções são possíveis, ok? Então, o gabarito trouxe anulado porque todas elas servem, ok? Então, não vamos marcar nenhuma aqui nesse caso, uma vez que essa questão é nula. Para que a gente possa produzir materiais como essa videoaula, pessoal, acessíveis e de qualidade, a gente precisa de apoio, porque são requeridos recursos como equipamentos, pessoas, locais, e tudo isso tem um certo custo. Portanto, se você quiser apoiar o nosso projeto, visite esse site e deixe lá essa contribuição. O que você contribuir será de muito bom grado para a gente. Assim a gente encerra mais essa videoaula de questões comentadas para você que vai tentar o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Comentamos aqui 10 questões da banca IAUPE, organizadora do concurso. E apontamos ali os tópicos que têm maior chance de cair na prova, bem como a maneira correta de se abordar essas questões. A gente espera, então, que essa videoaula tenha sido útil para vocês e, caso tenha sido, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. A divulgação do nosso trabalho é muito importante. Em caso de dúvida, poste aqui mesmo no canal e teremos todo o prazer do mundo em responder para vocês. No resto, eu espero encontrar vocês nas próximas videoaulas aqui do nosso canal. Um abração e obrigado!